Então, a palavra de hoje é construindo um relacionamento com Deus. Amém? Podia você abrir a palavra lá em Mateus 7. Mateus 7, 7. Mateus 7, 7. Amém? Tá assim, né? Abrir Mateus. Tá assim a palavra. Pedi e dar-vos-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-vos-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhes dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Então Deus, Ele nos chama para ter um relacionamento entre pai e filho. Muitos, às vezes lá fora, não conseguem entender isso, né? Que Deus, Ele quer um relacionamento entre pai e filho. Assim como... Só que nós não vemos Deus, não é mesmo? Então talvez fique difícil nós entendermos. O Deus, muitas crenças põem a Deus como um ser que não tem como chegar até Ele. É um ser tão grande que Ele está... E Ele põe vários deuses que vêm a exercer essa função de Deus nas nossas vidas. Mas não, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todo esse universo, que criou o céu e a terra, que nos criou, Ele quer um relacionamento íntimo conosco, né? E Ele quer o nosso bem. Deus, Ele quer. Como nós, como pais, nós queremos o bem para nossos filhos, né? Como falou aqui, se um filho pedir um ovo, vai dar uma serpente? Não, vou dar, eu quero o alimento, vou dar o alimento, jamais vou dar uma serpente. Amém? Sabemos que o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos, semelhante ao Senhor Jesus. Semelhante ao seu Filho unigênito. Isso que Deus quer, uma grande família. Amém? E lá em Mateus mesmo, o que fala em Mateus? Amará o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E também, que ele fala o segundo mandamento, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então esses dois mandamentos, esses dois grandes mandamentos. E o primeiro, qual que é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro? Deus, falando de Deus, a sua vontade. A vontade de Deus, que é a mais importante. Não é mesmo? Sabemos que nós temos que fazer primeiramente a vontade do Pai. E esse é o segredo para nós termos uma intimidade com o nosso Pai, com Deus. Da mesma forma aqui, para um filho ter uma intimidade com o pai, ele precisa primeiramente obedecer, saber que o pai é o maior, o pai é aquele que ensina, o pai é aquele que sustenta, não é mesmo? Então precisa para ter um relacionamento, precisa obediência. Da mesma forma, Deus, Ele quer que nós o amamos de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E assim, o segundo mandamento, né, fala que nos amarmos o próximo como a nós mesmos. Quem que é o nosso próximo? Tem mais alguém mais próximo do que nossa família? Nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos? Tem mais alguém mais próximo do que eles? Nós amarmos eles como nós mesmos? E assim vem os próximos também, os amigos, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, a igreja. Começando dali, começando da nossa família em primeiro lugar, e vamos indo até a nossos amigos, que é o próximo. Nós temos que amar mesmo como a nós mesmos, podemos dar a vida por eles. Você daria a vida para o teu filho? Com certeza. Você daria a vida para o seu pai, para sua mãe, daria a vida para um irmão? Assim como Jesus, Ele deu a vida por nós. Nós também temos que dar a vida pelo nosso próximo. Nós amarmos Ele como nós amamos a nós mesmos. E como nós amamos a nós mesmos, nós buscamos o que para nós? Nós buscamos o melhor. E nós, como cristão, que nós conhecemos a palavra, nós entendemos que nós estamos buscando salvação. Entendemos que nós estamos salvos, né? Buscando a salvação, e também estamos salvos.
E nós amarmos o próximo como nós mesmos, tem que fazer o quê? Buscar a salvação do próximo. Como? Trazendo o próximo para conviver, para entender o Evangelho, ganhar almas, né? Amarmos ele ao ponto de, se você está ao ponto de dar a vida para o próximo, então que eu me dera, quanto mais você ganhar ele para o Senhor Jesus, que é a vida eterna. Que não adianta nada você dar uma vida por alguém, mas e de repente aquela vida está indo para o abismo. Não, mas o mais importante é nós ganharmos ela para o Senhor e para que ela tenha vida eterna. E também Deus, ele tem, né, para nós, vida em abundância. A palavra nos diz, que tal você ter, além de ter a vida eterna, ainda ter também vida em abundância. Glória a Deus, isso é maravilhoso, né? Você já sentiu ciúmes de alguém por ter tanta intimidade com Deus? Pode confessar. Eu já. Você vê aquela pessoa que está fervendo no Espírito Santo, está lá orando em línguas e chora diante de Deus, aquele mover. Confesso que já tive, sim. Ciúmes, é um ciúmes, não é um ciúmes, né? É um ciúmes bom, né? De, nossa, eu queria ter, você desejar aquela intimidade com Deus. E Deus, ele quer isso. A intimidade, você está ali buscando, chorando diante dele, sentir aquela presença. A minha esposa tem um tio, né? Tio Carlinho, é de causar inveja. Misericórdia, é um homem cheio, mais cheio do Espírito Santo. Mas fala em Deus para ele, já começa a falar em línguas. Ele veio, ele teve que. Dá inveja. Um homem da espiritualidade, que tem uma intimidade com Deus fora do comum. E isso é bom porque a gente tem que buscar isso mesmo, buscar a gente ter essa intimidade com Deus. Amém? E Deus anseia por uma intimidade com todos. Ele quer uma intimidade com você, uma grande intimidade com você, uma grande intimidade comigo. Essa palavra para mim também. Precisamos dar prioridade a Deus com orações diárias. Mesmo com a sua onisciência, como Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você procura, Ele sabe suas intenções, Ele sabe teus gostos, sabe tudo. Mas Ele quer te ouvir, Ele quer que você busque Ele, né, em atividade, em oração diárias. Ele quer ouvir você falar, Ele quer ver você ouvir que você o adora, Ele quer ouvir você falar que você anseia pelo Espírito Santo, você quer ser cheio do Espírito Santo, Ele quer ouvir você falar os seus pedidos, e quer que você fale também, principalmente, quer que você fale no final dos seus pedidos, que seja feita a tua vontade, não a minha, que é importante, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Você quer tal coisa, não é mesmo? Você quer comprar tal carro, né? Mas Ele sabe qual carro que é melhor para você. Meu Deus, quer comprar tal carro, mas a tua vontade seja feita. Deus vai lá e Ele vai ser o carro certo para você. Esse carro aqui, agora esse carro aqui é o melhor para você. Ele sabe todas as coisas. É a sua onisciência. E nós temos que admitir que Ele é onisciente. Deus, eu estou aqui. E falar. Ele quer ouvir. Deus quer ouvir a tua voz. Amém? Glória a Deus. Ler a Bíblia. Esta é uma forma de nós ouvirmos a Deus. Muitas vezes nós estamos falando, mas nós não ouvimos a voz de Deus. Não é mesmo? Mas como que eu vou ouvir? A melhor forma de você ouvir é ler a Bíblia, aqui é a voz dele, o Espírito Santo. O autor deste livro aqui, maravilhoso. Lê. Você quer ouvir a voz de Deus? Ouvir nitidamente? Lê em voz alta este livro aqui. Aí você vai ouvir a tua voz, a voz de Deus, a palavra de Deus. Amém? É uma forma de você ouvir nitidamente a voz de Deus. Procure estar em comunhão com outros cristãos para fortalecer. É importante você estar em comunhão com outros, né, com outras pessoas que realmente professam a mesma fé que vocês, que nós. Porque se nós andarmos com pessoas que não professam a mesma fé, o que vai acontecer? Você vai esfriar. Você vai tender para o outro lado. Mas você andando com pessoas da mesma fé, que são pessoas que estão cheias do Espírito Santo, que lá vai te ajudar, vai te fortalecer. Amém? Frequentar uma igreja regularmente, não por obrigação, e nem por religiosidade, mas sim para um alimento sólido. A igreja é um alimento. Por falar muito assim
Você lembrou, você lembra que você comeu há um mês atrás, tá? Dia 1º de outubro? Você lembra que você comeu no café da manhã, no almoço, na janta? Não lembra de nada? Você comeu? Tá? E muitas vezes você não vai lembrar, às vezes que foi pregado, talvez no culto passado. Mas uma coisa eu te garanto, aquele dia, né, o dia 1º de outubro, você foi alimentado. Você se alimentou. Você não lembra que você comeu, mas você se alimentou. Às vezes você não lembra que você foi pregado no culto passado, mas aquele lá te alimentou. A palavra foi, e hoje você está recebendo um alimento espiritual. Isso está te alimentando hoje. Talvez você não vai lembrar, mas isso vai te alimentar de uma forma que vai te trazer conhecimento. Amém? Então você receba hoje o alimento hoje da palavra de Deus, do louvor, adoração. Tudo isso alimenta o nosso espírito. Porque se nós não alimentarmos o nosso espírito, o que vai acontecer? Nós vamos ficar anêmico espiritual. Porque nós alimentamos no café da manhã, alimentamos no almoço, alimentamos na janta, né? Alimentamos todo dia e nós alimentamos nosso corpo. Nosso corpo está forte. Mas se nós não buscarmos a Deus, nós lemos a palavra, nós não fazemos orações, às vezes no culto a gente não vai, ou né, falta o culto. O que acontece? Está faltando ali um alimento, está faltando uma vitamina ali, está faltando O que acontece? O nosso espírito tende ele a ficar fraco, tende a ficar uma anemia no nosso espírito. E nós temos que fortalecer, principalmente nos cultos. Amém? Glória a Deus. Falando mais sobre conhecimento de Deus. Vamos conhecer um pouco melhor o nosso Deus. E muitos dizem que Jesus era um grande profeta, que ele era um bom mestre. Mas Jesus, na verdade, ele nunca disse nada disso. Ele não falava dessa forma. E nós temos duas escolhas. Duas escolhas. Vamos ver qual que você vai escolher. Eu certeza que você vai. Eu já sei qual que você vai escolher. Mas temos duas escolhas. Uma, Jesus era um lunático. Será que ele era um lunático? Ou a segunda escolha é, ele realmente é Deus. Não tem outra opção. Ou ele é um lunático, dizer que ele era Deus, né? Porque ele disse assim, eu e o Pai somos um. Pessoal, naquela época lá, né? Até Jesus estava aqui na terra, que ele disse para o povo lá, eu e o Pai somos um. O povo falou assim, esse cara está louco, esse cara está doido. Quem que é esse doido aqui? Esse cara é lunático. Muitos pensaram assim, não pensaram? Com certeza, pensaram dessa forma. Mas hoje, muitos ainda pensam, não acreditam. Assim foi um profeta doido lá do passado. Então nós temos a opção, mas nós sabemos que ele é Deus. Amém? Agora, como convencer as pessoas que ele é Deus, se ele nasceu num curral, no estábulo de animais, nasceu numa extrema pobreza? Como você convence um homem que veio na terra, que nasceu numa situação dessa, sabe, falar que ele é Deus? Fica difícil, não fica? Mas não é época daquela ainda. Agora, se ele nascesse em palácio, ficaria mais fácil. A própria mídia já ia falar. Se fosse hoje, nasceu num palácio, né, como rei, toda a mídia já ia divulgar o nascimento do rei, do Deus na terra. É o que vai acontecer aqui, ó, o anticristo quando chegar. É exatamente o que vai acontecer. O anticristo vai chegar dessa forma, com poderes. E a própria mídia já vai anunciar o anticristo como se fosse Deus. Só que nós sabemos que o nosso Deus é Jesus. E ele veio de uma forma bem simples, bem humilde. É doido um negócio desse, não é mesmo? É doido ou não é? Mas esse é o nosso Deus. Por que de tudo isso? Né? Vou entender por que Deus veio dessa forma. Amém? Mas o objetivo de Deus vir dessa forma, Jesus vir, né, humilde dessa forma, é para ele ter realmente um relacionamento conosco. Esse é o grande objetivo. Para que haja um relacionamento saudável entre as duas partes. Porque quando para um relacionamento ficar bom, tem que ceder dos dois lados, não é mesmo? Os dois lados tem que ceder. Um exemplo. Eu odeio cebola, todo mundo sabe disso, né? Eu odeio. Aí ela sabe que vão comer no restaurante, vamos. Ela sabe que tem que pedir o cardápio, né? O cardápio tem que escolher sem cebola.
Ela cede, ela não come cebola também. Porque senão se ela comer uma cebola, ela vai ficar com gosto ruim na boca de cebola. Eu vou sentir o cheiro de cebola na boca dela. Não vai dar certo. Então ela cede, ela não come cebola. É. Para compensar também, eu gosto de sal. Eu gosto de tempero, sal. E ela não gosta de sal. Ela acostumou a vida inteira, foi criada comendo um pouco de sal. Eu tenho que fazer o quê? Na hora de temperar lá, no final, quando eu vou comer, eu já falo assim, tá faltando sal nesse negócio aqui. Por quê? Porque ela não está acostumada a comer com sal. E é até bom, né? Na verdade, mas eu gosto, minha vida inteira, minha mãe sempre temperou bem a comida. Então, não só é isso, mas várias coisas, ambos os lados têm que ceder, né? E Deus também, ele cedeu a forma que ele veio, né? Vamos entender mais um pouquinho sobre como que Deus, por que Deus veio dessa forma. Amém? Um exemplo de Deus. Por que Deus veio dessa forma? Um exemplo. O cara tem um aquário, né? Um homem tem um aquário. Aí ele vai lá, põe comida para o aquário, para os peixinhos, trata, limpa a água, faz tudo, né? Cuida do aquário, né? Para o bem-estar daqueles peixinhos. Só que ele, quando ele vai, ele tem vontade de ter uma intimidade com aqueles peixes. Ele tem vontade de colocar a mão de ali, fazer um carinho no peixe. Só que os peixes fazem o quê? Eles fogem. Ele vai, né? O peixe não aceita ele. Aí ele fala assim, como que eu faço para me ter uma intimidade com esses peixes aqui, para me ter uma... Ele fala, você vai ter que virar um peixe, cara. Então você vai ter que virar um peixe e viver lá no seu aquário junto com eles. É o único jeito de você ter uma atividade com esses peixinhos seus aí. Entendeu? O outro exemplo, o sol. Nós conseguimos olhar para o sol? Nós não conseguimos. Se nós olharmos para o sol, nós ficamos cegos. E Deus, né, Jesus, a palavra diz que Jesus ele é a estrela da manhã, diz que ele é o sol, né? Tem vários versículos falando várias coisas, mas ele também que ele é o sol. E Jesus, quando o pastor João, no Apocalipse, quando ele viu, ele caiu, ele se prostrou, ele viu a luz, ele viu Jesus, mas ele viu a luz tão forte que ele não conseguiu olhar. Era Jesus. E realmente, Jesus é como uma luz mesmo, ninguém consegue enxergar, olhar para o rosto de Jesus, de tão forte que é. E Deus é esse. Você não pode olhar para ele. Aí o que Deus fez? Ele simplesmente, ele veio aqui na terra. Ele veio e se manifestou como homem. E falou assim, agora olhe para mim. Agora você pode olhar para mim, que agora eu estou como você. Ele veio como um homem igual a nós. Aí, agora o homem, agora vocês podem olhar para mim agora. Eu sou Deus, olha para mim. Tem intimidade comigo. Está vendo a diferença? Por que Deus veio? Porque o Deus é um ser tão grande, tão tremendo, tão poderoso, tão brilhante, que nós não podemos olhar. Estou vendo no Velho Testamento, é sempre quando um anjo aparecia para os personagens do Velho Testamento, eles pensavam que era Deus. E aí ficavam preocupados, nossa, vamos morrer agora, nós vamos morrer porque nós vimos Deus. Eles não viram Deus, eles viram um anjo. Que ninguém podia ver Deus, nem Moisés viu Deus. Ele falava face a face com Deus, mas ele não via Deus. Teve um momento lá que ele pediu para Deus, deixa eu te ver. Eu vou passar para aquela fenda da rocha e você vai me ver pelas costas. Aí Moisés conseguiu ver as costas de Deus passando pela fenda da rocha. Mas ele não podia ver Deus. Nem Moisés, como mais nós. Mas Deus ele veio, ele se fez carne, ele se fez em sangue, ele se manifestou entre nós. Nós podemos olhar para ele. Amém? Está entendendo por que Jesus veio dessa forma? Glória a Deus. Glória a Deus. E nosso Deus, ele nasceu como uma criança e ele dependeu de uma adolescente. Ele nasceu de uma adolescente e passou a depender de uma adolescente. Você está entendendo o que Deus fez? Alguém teve que trocar as fraldas de Deus. Já pensou nisso? Maria, adolescente, devia ter 16 anos mais ou menos, não fala, mas acreditamos que ela era uma adolescente. Ela teve que trocar as fraldas de Deus. Alguém teve que limpar o bumbum de Deus. Você consegue raciocinar isso? Não dá para entender mesmo? Deus teve que aprender a andar, teve que aprender a falar.
Ele veio dessa forma para quê? Para ter uma intimidade com Ele, para que possamos olhar para Ele. Jesus é Deus. Glória a Deus. Deus, o Deus que se fez homem. Ele não veio em glória para ceder. Se Deus viesse em glória como rei, como que ele ia ceder? Como que ele ia ter intimidade? Ele veio como rei, não. Ele veio dessa forma para que todos tivessem acesso a Ele, para mostrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos ama. Ao contrário disso, o anticristo vai vir totalmente ao contrário. Vai vir com poder e glória, enganando, se possível, até os escolhidos. Misericórdia. E Deus, Ele vindo como homem, vindo dessa forma, se humilhou e continuou sendo santo. Continuou sendo, passou todos os desejos que nós passamos, todas as tentações que nós temos. Deus passou. Continuou sendo santo, para que nós também fôssemos santos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Como entender um Deus infinito? Um Deus tão grande. Deus é infinito para trás, Deus é infinito para frente. Quando que iniciou Deus? Infinitamente. Infinito. Não dá para entender um negócio desse. Não dá para entender. Mas nós temos que saber que nós temos um Deus. Que Deus que quer uma grande intimidade conosco. Ele quer nos alcançar. E Deus, Ele já cedeu. Na era, isso é interessante, na era espacial, na época que o homem chegou ao espaço, o que eles fizeram? Chegaram lá e falaram assim, nós vamos para o céu, né? Se Deus está no céu, então nós vamos ver Deus, não vai? Chegou lá no céu, não viu nada. E aí voltaram falando assim, não tem ninguém lá em cima. No espaço, Deus não está lá não. Está vendo porque muitos astronautas, muitos cientistas não acreditam em Deus? Eles foram lá e não acharam Deus. Mas como que eu achar Deus? Você imagina bem, um Deus tão grande que Ele é, que esse céu aqui, essa galáxia, Via Láctea, é pequena demais. O homem, com toda essa tecnologia, o homem não conseguiu desvendar a Via Láctea. Você imagina bem, existe mais de 100 bilhões de galáxias igual a Via Láctea. Até maior do que essa. Já imaginou isso? E o Deus é que fez tudo isso. Você acha que Deus está neste mundo aqui? Neste universo? Deus está em outra dimensão. É em outra dimensão, de tão grande. Imagina bem um Deus tão grande. Ele quer ter uma intimidade com você. Você consegue raciocinar isso? Acredite. Esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, esse Deus infinito, o Criador de todo o universo, do céu e da terra, Ele já cedeu. Ele veio nessa terra, humilde, em carne, em sangue, para ter uma intimidade com você. E para sermos aceitos, para sermos aceitos, não é como outras religiões, que precisa fazer um ritual para Deus aceitar. Não é isso que as religiões fazem? Você precisa fazer isso, isso e isso. Se você fizer isso, isso e isso, você aceita por Deus. Se você pagar isso, isso e isso, você vai aceitar por Deus. Se você fizer esse sacrifício aqui, você aceita por Deus. Não é isso que eles falam, muitas religiões? Mas Deus, Ele não quer nada disso. Ele quer ter um relacionamento com você através de obediência. Simplesmente obediência. Primeiro, Deus nos aceita como estamos. Do jeito que a gente está, Deus aceita nós. Pode vir lá um drogado, um assassino, um ladrão, a pior espécie de ser humano. Deus o aceita da forma que ele é. Só que tem um detalhe. Ele tem que vir e deixar Deus o moldar. E aí, aí ele vem e se entrega à vida dele, do jeito que ele está. Eu falo, Deus, agora me molde. O que Deus faz? Você vê o vaso de barro? Mesmo ele tendo seco ali, Deus ele tritura, moe aquele vaso. Põe água, faz a massa de novo e faz de novo o vaso. Vaso de honra. É isso que Deus faz. Amém? Deus ele quer ter uma grande intimidade com você. Então, muitas pessoas lá fora, o que eles fazem? Muitas vezes eles falam assim,
Aí eu preciso melhorar primeiro para depois ir para a igreja. Aí eu preciso parar de beber primeiro para depois ir para a igreja. Aí eu preciso parar de fazer tal coisa para depois ir para a igreja. Ele nunca vai parar. Porque aquele que domina ele não vai deixar ele parar. Porque ele é iluminado pelo inimigo. Ele é dominado por Satanás. Você acha que Satanás vai deixar ele parar? Para poder depois ele vir? Mas nunca. Aí tem que fazer o quê? Não, eu vou agora. Mesmo roubando, mesmo cometendo pecados horríveis, eu vou assim mesmo. Aí ele vem. Aí aqui, ele entrega a vida ao Senhor Jesus. Aí sim, aí Deus começa a moldar, começa a moer. E vai doer. Sabe a dor? A dor da mudança, ela dói. A poda, não é mesmo? A palavra fala assim que para dar frutos, Deus é o agricultor, né? Ele vai podando a parreira, né? Ele vai podando para quê? Para que a parreira venha dar mais frutos. Então essa poda é a mudança. E essa mudança vai doer. Quando ele podar aqui, podar uma coisa ali, começa a doer. Mas depois começa a florescer, a dar frutos. Aí vem a maravilha, amém? E quando Jesus entra em nossas vidas, tudo muda, amém? Podia você abrir a palavra lá em Tiago, vive Tiago 4, 8. Tiago 4, versículo 8. Amém? Tiago lá no finalzinho da Bíblia. Lá no finalzinho. Tiago capítulo 4, versículo 8. Para nós encerrarmos. Pode ler? Vou ler aqui. É só um versículo. Tá assim. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então está falando aqui, nós temos que chegar a Deus e Deus chegará a nós. Então a primeira coisa, Deus já cedeu. Deus já cedeu, Ele já fez o que tinha que fazer. Ele já desceu da glória dele, lá do reino maravilhoso de Deus, e veio aqui na terra, se humilhou perante os homens, humilhou ao ponto de morrer numa cruz, derramar todo o seu sangue. Ele cedeu para nós. Agora a nossa vez de chegarmos a Deus. Agora chegarmos a Deus, aí fala aqui que Deus chegará a nós. E nós temos que fazer o quê? Nos limparmos. Limparmos nossos pecados diante do Senhor, para que possamos ter intimidade com Deus. Porque nós em pecados não temos como ter intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos cada dia mais nos achegarmos ao Senhor. E cada dia mais temos intimidade com Ele. Em oração, em jejum, leitura da palavra, culto. Amém? Fazemos a obra do Senhor. Amém? Obediência. Nós cada vez mais vamos ter mais intimidade com o Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus.